Vladimir Putin alerta o Ocidente para risco de guerra nuclear. E você vai ver também. Israel abre fogo, mata civis e fere centenas de palestinos que estavam à espera por comida em Gaza. No Brasil, taxa de desemprego fica em 7,6% até janeiro e renda sobe 3,8% em um ano. Com o aumento da circulação de vírus respiratórios, campanha de vacinação contra a gripe é antecipada e doses começam a ser aplicadas já em março. Há 5 meses do início das Olimpíadas 2024, Vila Olímpica é inaugurada com a presença do presidente francês Emmanuel Macron. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Chegamos ao vivo nesta quinta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Aproveite então esses próximos minutos para se atualizar. A gente começa essa edição falando sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que advertiu as potências ocidentais sobre o risco real de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito na Ucrânia. Vamos ver o que ele disse e como ele disse e quando ele disse. As falas aconteceram durante o discurso à nação para definir prioridades no país há apenas 2 semanas de eleições presidenciais, nas quais ele não vai enfrentar concorrência. Também temos armas, teriam que se dar conta que nós também temos armas capazes de alcançar objetivos no território. Tudo que eles inventam neste momento, com o que eles aterrorizam o mundo, tudo isso constitui uma ameaça real de um conflito em que sejam usadas armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. O líder russo parabenizou o avanço das tropas na frente ucraniana e alertou sobre trágicas consequências se países ocidentais enviassem soldados para Kiev. Putin compareceu diante do público em melhor posição do que no ano passado, quando tropas russas protagonizavam retiradas humilhantes no sul e no nordeste da Ucrânia depois de uma tentativa falha de tomar Kiev. Mas desde então, a contraofensiva ucraniana fracassou e as forças se encontraram em defensiva, com escassez de munições e superadas por soldados russos mais numerosos e melhor equipados. Em meados de fevereiro, as forças de Moscou tomaram a cidade fortificada de Avdiivka, na frente oriental da guerra, e a ofensiva no setor continua. Seguimos ao vivo, agora 13 horas e 6 minutos. Essa ameaça, gente, acontece no momento em que o presidente francês Emmanuel Macron levantou a possibilidade de países do Ocidente enviarem tropas para reforçarem a defesa ucraniana. O presidente, então, Vladimir Putin, chegou a falar sobre a capacidade russa de usar armas nucleares capazes de destruir a civilização. Uma notícia que diz respeito a você, a mim, a todos nós. Então, para repercutir esse assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Dani. É uma satisfação. A gente que agradece, Vladimir. Bom, Putin já havia falado anteriormente sobre o uso de armamento nuclear. Por que esse discurso hoje pode ser considerado o mais ameaçador até agora? Porque antes, o que os analistas percebiam era o uso de material que recebe um tratamento nuclear para perfurar blindagem, ou então as chamadas armas nucleares táticas, que têm pequeno efeito, mas que conseguem matar muitos soldados em determinado momento. A ameaça agora é do emprego das armas termonucleares, aquelas de grande efeito destrutivo físico e humano, inclusive no tempo, porque ele deixa uma radiação que produz para gerações futuras. E pela quantidade de bombas que existem e os países mais estocantes de armas fecharam ou abandonaram os tratados para reduzir as armas e testes, faz o risco de ter muitos lançamentos entre eles, afetando praticamente todos os continentes do mundo, matando milhões de pessoas só com a bomba, sem contar a possibilidade de uma grande nuvem que vai tampar o sol e matar todo o resto da vida no planeta.
Objetivamente, estamos diante de uma crise entre Rússia e os países ocidentais que fazem parte da OTAN, o que ainda não leva à proporção de uma guerra mundial de fato. Mas gostaria de entender qual seria a evolução, o desenrolar dos fatos, qual seria o redesenho geopolítico que se armaria numa eventual terceira guerra, Vladimir. Dani, em parte a gente não tem ainda a declaração formal, mas a gente já tem combatente entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia em alguns países da África e alguns países da Ásia. Então, montando todo um cenário para, de fato, facilitar a guerra total entre eles. A OTAN representa os países da Europa, quase todos, Estados Unidos e Canadá. Enquanto que a Rússia tem ali um conjunto de países, a SC, Confederação de Xangai, e países que entrariam em defesa dele. A China, Coreia do Norte, Irã, que já estão vendendo armas para a Rússia, certamente entrariam numa guerra contra a OTAN. O Reino Unido tem uma aliança muito próxima com a Austrália para patrulhar e fazer vigilância em escala global. Então, a Austrália entraria. A Índia seria carregada, não sei exatamente em lado de quem, já que ela também tem inimizade com o Irã, inimizade com a China, mas trabalha com os dois países nos BRICS e o Brasil está no meio. E certamente, tendo um conflito que envolva a Rússia, como ela é muito extensa, na sua outra ponta, além da Europa, tem o Japão. Os Estados Unidos também se comprometeu a apoiar e também é inimigo ou intimidado da Coreia. Então, isso já constrói aí um cenário que há algumas décadas está se configurando. Agora vamos mudar de assunto para falar sobre a guerra em Gaza. Nessa quinta-feira, pelo menos 100 pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas ao serem atingidas por disparos israelenses no oeste da cidade de Gaza. O que mais impacta nessa notícia é que estamos falando de civis que foram alvejados enquanto tentavam conseguir comida. A gente preparou uma matéria sobre esse assunto. Vamos assistir juntos. Mulheres e crianças estão entre as vítimas. As informações são do diretor da emergência do Hospital Al-Shifa, Amjad Aliwa. Os palestinos relataram que tentavam conseguir comida quando foram atacados. Estávamos na rua Al-Rashid e de repente tanques nos atacaram. Lá estavam os pacotes cheios de ajuda. As pessoas, por falta de nutrição, de farinha, foram coletar pacotes de ajuda lançados do ar. Foi um caos, havia multidões de pessoas, mas a ocupação continuou disparando contra nós. Houve tantos mártires e vítimas. Sou um dos feridos, estava na rua Al-Rashid. Estávamos lá desde as 7 da manhã para conseguir comida para os nossos filhos. Eles são mentirosos, disseram, trouxemos comida, mas pagamos por essa ajuda com o nosso sangue. Meus sobrinhos foram lá conseguir farinha, mas atiraram neles. Estamos sitiados, tenham pena de nós. A ONU calcula que 2.200.000 pessoas, a grande maioria da população de Gaza, estão ameaçadas pela fome, em particular no norte, onde a destruição, os combates e os saques praticamente impossibilitam a entrega de ajuda humanitária. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, quase 2.300 caminhões de ajuda entraram na faixa de Gaza em fevereiro, com a média de 82 veículos por dia, 50% a menos do que em janeiro. Antes do início da guerra, em 7 de outubro, quando as necessidades da população eram menos urgentes, a média diária era de 500 caminhões de ajuda na faixa de Gaza, segundo a ONU. Bom, as imagens que a gente viu agora são de fato impactantes e trazem a realidade há muito denunciada. A situação de crise humanitária que só se intensifica e os bombardeios israelenses que vitimam civis. Vladimir, gostaria que você avaliasse para a gente esse triste episódio. De que forma ele pode ter impacto a nível mundial em termos de gerar uma indignação capaz de pressionar a comunidade internacional para um cessar-fogo? Dani, essas notícias não são isoladas, elas vêm se acumulando dia depois de dia. Há ebolia em sociedades que hoje mandam a arma e apoiam financeiramente o conflito a repensar. Os Estados Unidos, inclusive, mais uma vez teve a autoridade dizendo que Israel corre o risco de perder o apoio. Mas o apoio já não era pleno, já tinha muitas críticas. Desde o início do processo na Corte Internacional de Justiça, que decidiu que Israel tem que ampliar a entrada de ajuda humanitária, que cortou ainda mais, para menos
menos de 80 caminhões por dia que não consegue distribuir. Então, essas cenas bastante tristes vão consolidando a ideia de uma de duas coisas. Ou, de fato, existe uma ação intencional de promover limpeza étnica e atos iniciais de genocídio, ou então Israel, que tem que contar com uma força armada de conscrito, pessoas que não são profissionais, que não têm o treinamento e a ética adequada para lidar com civis e, de alguma forma, vendo essa aglomeração, se sente intimidado e reage com excesso, com muito abuso a esse ponto, inclusive com lançamento de ataques de tanques, afetando em um só lançamento 100 vidas, matando muita gente. Então, de fato, é bastante triste, doído ver pessoas que estão nessa situação de desnutrição, morrendo de falta de comida e no desespero, indo para a comida que tem, ainda acabando se expondo ao perigo de levar tiro, porque ou o exército tem esse interesse de matar, ou está inseguro de ser atacado por terrorista e afeta indiscriminadamente quando deveria estar separando civis de combatentes. Pois é, são cenas de fato muito tristes. Vladimir, ao ver essas imagens, é inevitável não te perguntar, essa guerra, ela está de fato longe do fim? Eu sinto que sim. A comunidade, o conjunto de governos está percebendo que Israel insiste que vai combater em Rafah e está cada vez mais resolvida que, para se sentir seguro, precisa afastar a população do Líbano próximo do seu território e colocá-la atrás do rio Litani. Isso são 150 quilômetros e, portanto, existe boa probabilidade até o mês de maio Israel lançar um ataque não só contra Hamas no Gaza, mas também o Hezbollah no Líbano. Então, cenas piores ainda podem estar por vir. Bom, conversamos com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen de Belo Horizonte, Vladimir Feijó, sobre essas duas guerras atualmente em curso e os possíveis desdobramentos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, Vladimir. Uma satisfação, um abraço. Até mais. Em entrevista coletiva agora há pouco em Georgetown, na Guiana, o presidente Lula afirmou que é preciso manter a paz na América do Sul também. Lula disse que o país é contra as disputas e a guerra em qualquer parte do mundo. O Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Brazil is against the Ukraine-Russia war. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Everybody knows that Brazil is against what's happening in the Gaza Strip. Da mesma forma que fomos contra o ato terrorista do Hamas. Against the terrorist attack of Hamas. E todo mundo sabe. And everybody also knows. Que o Brasil não tem e não quer contencioso com nenhum país do mundo. We never had, and we don't want to have any kind of litigation whatsoever any country in the world. O Brasil quer paz. Brazil wants peace. Quer prosperidade. Prosperity. Quer crescimento econômico. Economic growth. E quer melhoria de vida do nosso povo. E veja a seguir, com o aumento da circulação de vírus respiratórios, campanha de vacinação contra a gripe é antecipada. E a 5 meses do início das Olimpíadas 2024, Vila Olímpica é inaugurada com a presença do presidente francês Emmanuel Macron. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quinta-feira para você, dessa vez do cenário nacional, para falar do nosso Brasil. A campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada esse ano e deve começar agora em março. O Ministério da Saúde informou que a decisão foi tomada por causa do aumento da circulação de vírus respiratórios aqui no país. Vamos ver. A pasta da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe em 2024. Tradicionalmente, a campanha acontece entre os meses de abril e maio, mas este ano deve ter início em 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.
A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, desde o ano passado, já era possível observar uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral. Por conta disso, a campanha vem para proteger a população, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde, da educação e todas as pessoas que são elegíveis. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar 2 doses, com um intervalo de 30 dias. O Ministério informou que as doses serão distribuídas a partir do dia 20 de março para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A vacina contra a gripe também vai poder ser encontrada em clínicas particulares para quem quiser se vacinar e não estiver no público prioritário. E a taxa de desemprego no Brasil ficou estável no trimestre encerrado em janeiro. Segundo o IBGE, essa é a menor taxa para o período dos últimos 9 anos. Nos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, a taxa de desemprego trimestral no Brasil foi de 7,6%. O IBGE informou que o resultado ficou estável em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre agosto, setembro e outubro. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era maior, 8,4%. Já para os trimestres encerrados em janeiro, é a menor taxa de desocupação desde 2015. A estabilidade registrada interrompe os trimestres seguidos de queda na taxa de desocupação. O mês de janeiro segue o movimento esperado para o mercado de trabalho, já que no final do ano o país costuma gerar vagas temporárias para o período de festas e parte desse contingente é dispensado no início do ano seguinte. Com os resultados, o número absoluto de desocupados também ficou estável contra o trimestre anterior, atingindo 8.300.000 pessoas. Na comparação atual, o recuo é de 7,8%. Entre novembro e janeiro, houve crescimento de 0,4% na população ocupada, que chegou a 100 milhões e meio de pessoas. No ano, o aumento foi de 2%, com mais 1.900.000 pessoas ocupadas. O IBGE apontou os 3 setores importantes para o aumento de ocupação: o transporte e correio, informação e administrativo e administração pública e serviços sociais. Por outro lado, na agricultura e pecuária houve um recuo. O rendimento real teve alta frente ao trimestre anterior, de 1,6%, e passou a R$ 3.078. No ano, o crescimento foi de 3,8%. E olha só, termina hoje o prazo de entrega do Informe de Rendimento do Imposto de Renda 2024. A entrega das declarações começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Os funcionários e prestadores de serviço que não receberam o informe de rendimento devem procurar a área de recursos humanos ou o gerente da instituição financeira. Segundo a Receita, o empregador que deixar de fornecer o comprovante dentro do prazo ou enviá-lo com erros fica sujeito ao pagamento de multa. O documento é essencial para o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física 2024, com as informações sobre o total dos rendimentos obtidos pelo trabalhador no ano passado e o imposto de renda retido na fonte do mesmo período. No caso dos bancos, o informe de rendimentos dos clientes traz dados sobre aplicações financeiras e saldo em conta. Operadoras de planos de saúde e instituições de ensino também devem fornecer as notas de valores recebidos de contribuintes, nesse caso, para fins de dedução do imposto. Os documentos permitem que a Receita Federal cruze informações e verifique se o contribuinte preencheu os dados com erros ou se sonegou impostos. Neles constam os valores recebidos pela pessoa física, todos os impostos pagos durante o ano e as contribuições feitas ao INSS. E a França já está em clima de Olimpíadas. Nessa quinta-feira, a Vila Olímpica foi inaugurada em um evento que contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron. O complexo fica às margens do rio Sena, localizado no subúrbio de Paris. As obras começaram em 2021 e foram entregues hoje, com 82 prédios, 3.000 apartamentos e 7.200 quartos. O intuito é receber 15.000 pessoas durante os 2 eventos,
os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. O Comitê Internacional prometeu que a Olimpíada de 2024 seria mais sustentável e consciente da história. A organização construiu unidades sem ar-condicionado para economizar energia elétrica e a emissão de carbono. O que chama atenção é a época do ano do torneio, exatamente durante o quente verão europeu, que pode chegar a temperaturas de mais de 40 graus. O COI também prometeu o uso de plástico reciclado na construção das arenas. O valor da obra foi estimado em 2 bilhões de euros. Em 2025, os apartamentos serão vendidos e a região se tornará um complexo residencial. O nosso jornal hoje termina com imagens fantásticas que nos lembram que amanhã é sexta-feira, é hora de começar a programar o fim de semana. Imagina só levar a criançada para um parque de diversões com uma localização privilegiada? Pois é, nós vamos agora te inspirar com imagens do Luna Park em Coney Island, Nova York, Estados Unidos. Ele está muito bem localizado, à beira da praia, até com o metrô passando aí em frente, o que deixa o acesso, é claro, muito melhor. O parque conta com uma grande variedade de atrações e diversos visitantes diariamente. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo imagens como essa, me dá vontade de voltar a ser criança, se aventurar aí por uma montanha-russa ou numa clássica roda gigante que aparece aqui no centro da imagem. E esse aí, gente, parece ser interessante, já que daqui de cima não vemos nenhuma fila, mas eu explico o motivo. Apesar de ficar à beira da praia, próximo ao metrô, o pico de visitas deste parque é no período da noite. Pois é, olha só que interessante. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 8h30. Até lá!